Glória a Deus. Irmãos, antes de seguirmos para a palavra, quero pedir para cada um de vocês, você já deu o seu curtir aqui na live? Isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, Assembleia Cristã Livre Online aí no YouTube e nas nossas páginas no Facebook, Culto Online ACL, Irmandade Virtual da Assembleia Cristã Livre, e também Assembleia Cristã Livre em Barueri. Acessa todo o nosso conteúdo, se inscreve, deixa o seu likezinho aí, compartilha para a gente alcançar muitas e muitas vidas. Como disse aos irmãos, no sábado, dia 12 de março, nós iniciaremos o culto na rádio. A hora da bênção está de volta, glória a Deus, e eu espero em Deus que loguinho a gente consiga lançar a segunda edição aqui do livro da Hora da Bênção, tá bom? Com a ajuda da Irmandade. Estou escrevendo, tá ficando legal. Se Deus quiser, vai ser uma bênção e a gente vai glorificar o nome do Senhor. Então, nós precisamos fazer um caixa para conseguir fazer o pagamento dessa primeira semana lá na Rádio Musical FM, para que a gente possa colocar o nosso conteúdo no ar. Então, precisamos da ajuda da nossa Irmandade. Toma nota aí do papel, da caneta, do lápis, que eu vou soltar para vocês aí um videozinho com os nossos dados bancários e que Deus possa tocar em muitos corações. Tenho certeza que o Senhor retribuirá a todos nós. Vamos assistir o vídeo, é rapidinho. Ajude a ACL a continuar levando a mensagem do Evangelho de Cristo aos fiéis que desejam ofertar na obra de Deus. Seguem os dados bancários da Igreja para contribuição. Caixa Econômica Federal, Agência 4680, Operação 003, Conta Corrente 1069, dígito 7, em nome de Assembleia Cristã Livre. Chave Pix, ofertas@aclivre.com. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Segundo Coríntios 9, versículo 7. Muito bem, então é isso. O nosso Pix é ofertas@aclivre.com. Ajuda a gente a fazer a obra de Deus, eu tenho certeza que o Senhor abençoará a todos nós. E nos preparemos aí, próximo dia 12 de março, às 15 horas, nós estamos lá na rádio para levar a palavra de Deus para todo o povo de Deus. Estou muito animado, vai ser bacana a gente se reencontrar, enfim, dar bastante risada, que nem a gente ria muito. Eu tenho certeza que vai ser bem gostoso e o Senhor vai abençoar muito a todos nós. Meus irmãos queridos, glória ao nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. No livro do Eclesiastes, no capítulo 10. Deixa eu pôr aqui no texto para a Irmandade, para ajudar vocês aí que querem acompanhar de pertinho, né? Espera aí que eu vou ver se eu consigo, que hoje está mais... Opa, não é João, não. Isso aqui é o que o irmão Cosmo leu. Deixa eu pôr para vocês aqui. Vamos ver se eu dou conta, né? Acho que eu dou. Eclesiastes, capítulo... Espera aí que ele fez duas vezes aqui. Capítulo 10. Será que está certo? Deixa eu ver, vou pôr aí para vocês verem. Eclesiastes, capítulo 10. Acho que está certo, né? Tá ruim, mas tá bom. É isso? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito junto de nós. Amém. A loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo.
Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo, assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Somente até aqui, irmãos. Amém e amém. Graças a Deus. Prezada e querida irmandade, povo do Senhor, que está aqui junto de nós nesse momento, acompanhando o santo culto, são 8h54 da noite, faltando 6 minutinhos para as 9 horas da noite. A loucura é a causa de muitas desgraças. A desgraça é quando você deixa de ter a graça de estar bem, a graça de estar saudável, a graça de estar vivo. E a loucura pode acarretar você perder uma dessas graças, ou todas elas, quando no caso da morte. O Senhor, irmãos, conhece o que está dentro do coração de cada um de nós. E em todo momento, nós passamos pelo crivo de Deus, que avalia as nossas ações, que avalia as intenções dos nossos corações, que avalia as nossas palavras, e as nossas palavras formam contra nós um juízo, para o bem ou para o mal. E Deus sabe quando nos falta entendimento, Deus sabe quando nos falta humildade, Deus sabe quando nos falta prudência, Deus sabe quando nos falta amor, ou seja, Deus conhece a cada um de nós. E o Senhor está mandando essa palavra, porque como nós lemos aqui, colocam o tolo para governar, o servo anda a cavalo e o Senhor anda a pé, as coisas parecem estar invertidas. E muitas vezes essa indignação de vermos as coisas nos lugares errados, vem a nós uma loucura, uma indignação, uma insatisfação. E esse sentimento, na sua grande maioria das vezes, não é bom, porque ele traz a nós também uma falta de entendimento muito grande, que pode levar a nós, a nossa casa e a própria igreja de Deus à mais completa ruína. Às vezes, nós tomamos atitudes movidos por um espírito de loucura, impulsionados por impulso, e deixamos a prudência de lado. E depois nos achamos em grande embaraço, precisando sempre da misericórdia de Deus, recorremos ao Senhor, que é bom e cheio de misericórdia. E Ele vem até nós e nos ajuda e nos safa de grandes males que às vezes nós mesmos entramos. Hoje o Senhor está mandando essa palavra para dar uma ordem na vida da igreja de Deus, todos os que estão assistindo, e todos os que assistirão ainda esse culto. Espírito da loucura, sai da vida da minha igreja, diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. A loucura, ela vem, irmãos, acompanhada da perda de consciência. Eu não sei quem sou, não sei o que faço, não sei qual é o significado da vida e das coisas que compõem a vida. Assim está você. Quando você diz, eu não sei se eu sou mais um servo de Deus, eu não sei se eu vou mais para o céu, isso é loucura, irmão. Você precisa saber em todo o tempo quem você é. Você precisa saber em todo o tempo para onde você vai. E hoje o Senhor traz a luz, lucidez. A lucidez vem da luz, ou seja, que ilumina, que clareia, que esclarece. Receba a lucidez dessa santa palavra. E essa loucura do inferno sai da tua vida no nome de Jesus, irmão. No nome de Jesus Cristo, irmã.
pois a tua alma pertence a Deus. E o adversário, junto do pecado, junto da fraqueza, junto, enfim, das suas inseguranças, ele trouxe essa loucura. Eu não sei se eu vou para o céu, eu não sei se Deus me ama, eu não sei se Deus está falando comigo, eu não sei se a igreja me aceita. Hoje Deus te diz, você vai para o céu, Deus fala contigo, a igreja te ama e te aceita, e o Senhor te diz, eu também amo a tua alma. Dá glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E de tempos em tempos, nós somos acometidos por esse mal. Não sei mais, irmão. Não sei mais, irmã. Não, irmão. Deixa essa loucura de lado, irmã. Você sabe sim, você é um cidadão do céu, você é uma cidadã do céu, você é imagem e semelhança de Cristo, você é um projeto de Deus em plena execução, e diz o Senhor, um projeto de sucesso você é na minha mão, um projeto de sucesso você é no meu reino. Então, irmão, eu quero ouvir a igreja dizendo aqui, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ama a minha alma, eu creio que Deus ama a minha alma. Cada um de vocês coloca 10 vezes aí no comentário, eu creio que Deus ama a minha alma. Essa lucidez vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa. E quando você enlouquece no sentido da palavra, e que você então deixa de crer, você deixa de alcançar as coisas, você deixa de vencer, você deixa de se lançar nos braços de Deus, então conforme a luz diminui, as trevas aumentam, aí não paga a conta, não arruma emprego, não cura da doença, não recebe os dons do Espírito Santo. Alamaia, o Senhor diz hoje por essa palavra, eu estou vindo sobre a vida da minha igreja com poder e glória, estou vindo sobre a vida da minha igreja com providência divina, as portas se abrirão, a incidência do mal vai sair da tua vida, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, diga para o mundo, eu creio que Deus ama minha alma, e haverá uma transformação completa na tua vida, num estado de recolhimento, num estado de passividade, num estado de aprisionamento, para um estado de liberdade cristã, para um estado de alegria, de fé plena em Cristo. Dá glória a Deus, a palavra está te trazendo libertação do céu. Glória ao nome do Senhor. Completando, preenchendo as lacunas de todo o teu ser, preenchendo esse vazio que está dentro do teu coração, que faz você refém do medo, refém da mentira do inferno, refém do pecado, refém do vício, refém da mentira. Hoje o Senhor te traz a luz da sua palavra e descortina todos os véus que impediam você de enxergar quem você é e quem está contigo. E hoje o Senhor te diz, eu sou teu Deus. Se você é meu servo, minha serva, dá um glória a Deus aí. O adversário vai, irmãos, construindo muros, vai construindo barreiras, de maneira que a gente não consegue transpor essas barreiras mais. E na medida que a gente tenta, ele diz, não vai, é impossível. Olha, você não vai conseguir, irmão, irmã. Você vai conseguir porque Deus está contigo. Você vai conseguir porque Deus ama a tua alma. Você vai vencer essa batalha porque tem promessa de Deus na tua vida. Esse teu filho vai ser servo, essa tua filha vai ser serva do Senhor, porque tem promessa de Deus. O profeta Isaías disse, os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Então, queridos, quando há uma promessa de Deus na nossa vida, o nosso adversário se contorce, se desespera, de todas as formas, tentando impedir o povo de Deus de alcançar o beneplácito da graça, como o apóstolo São Paulo dizia, as bênçãos, o bem, a benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Mas aqui está o Senhor mandando a sua gloriosa palavra, quebrando o ardil do inferno da tua vida e dizendo ao Satanás, cala-te, demônio, em nome de Jesus Cristo, sai dessa vida agora, no nome de Jesus, sai dessa casa agora, sai dessa vida no nome de Jesus, pois essa alma pertence ao nosso Deus. Então, queridos irmãos e prezadas irmãs, quando nós somos libertados desse mal, nós então tomamos consciência. Quando a loucura vai, a consciência vem.
A consciência de Cristo. Por isso a palavra fala da mente de Cristo em nós. A consciência de Cristo. A maneira com que Cristo pensa sobre as coisas e vê as coisas. E o Senhor hoje te dá de volta a mente de Cristo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Salida. Surianda, la mansa, tantariaste, limiare. Receba, irmã, cambalaúça, liare, cantai. Receba, irmão, em nome de Jesus. Receba a mente de Cristo. Receba a consciência, andaramasurianda lá. Receba a consciência de Cristo sobre a tua vida. Irmãos, está havendo um derramamento da glória de Deus. Está havendo um toque de Deus em muitas vidas. Uma libertação que vem do Senhor para as nossas almas, que vem do Senhor para a tua mente e para o teu coração, para dizer a você, para dizer a mim, para dizer a todos nós, tenha consciência de que Deus ama a tua alma. E hoje o Senhor pergunta a toda essa multidão que está assistindo o culto, quem é você na presença de Deus? Responda, irmã, responda, meu irmão, quem é você na presença do Senhor? O que você significa para o céu? Você tem essa consciência? Fala aqui nos comentários. Fala aqui para toda a Irmandade ouvir e ver. Senhor, eu creio que tu amas a minha alma. Eu creio que Deus ama a minha alma. Bendito é o nome do Senhor. Então essa palavra vem hoje, queridos irmãos, trazendo para nós essa esperança viva. Assim como fala no começo do capítulo, a mosca que cai no perfume estraga toda a essência com a podridão da sua morte e da sua sujeira. Ela, enfim, contamina todo aquele trabalho. E essa loucura é como uma mosca que quer contaminar todo o azeite, toda a glória, toda a mirra que Deus derramou sobre a tua alma, te perfumou, porque o Senhor conhece você e o teu clamor sobe ao céu como incenso de suavidade. Irmão, irmã, vem esse domingo aqui no culto, seja ungido em nome de Jesus e o Senhor trará a todos nós a consciência da mente de Cristo e nós diremos, Senhor, agora eu posso enxergar de novo quanto tu amas a minha alma. O pecado, irmãos, o mal, ele vai tomando a nossa consciência. Então a gente vai se afastando, como eu falando aqui com os irmãos, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, até que some de vez. Mas hoje o Senhor te traz para perto, hoje o Senhor te traz para junto de si, recebe um abraço do teu Deus, em nome de Jesus, recebe um abraço, recebe, serva de Deus, um abraço do teu Deus, e o Senhor te traz hoje a consciência da palavra, e te diz, glorifica o nome do teu Deus, porque essa consciência viva, glória ao nome do Senhor da palavra, repreende agora todo o mal da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor repreende todo o mal da tua vida. Não temas, não te preocupes, não te espantes com as coisas contrárias que o adversário tem colocado no teu caminho. Ele fala, irmão, por falar, e ele só continuará dando os seus planos, as suas investidas se você der brecha, se você der ouvido. Fecha os teus ouvidos para o inferno, ouve a doce palavra de Deus, que te diz o Senhor, seja livre dessa tua loucura em nome de Jesus. Sabe por que é loucura, irmãos? Porque como pode Deus dar o seu filho no madeiro da cruz, por amor à tua alma, à minha alma, e agora não te amar mais? Morreu em vão? Não, irmão, o que é de Deus, Satanás não leva. A tua alma pertence a Deus, demônio nenhum vai arrancar você da presença de Deus. Então, irmãos, queridas irmãs, creiamos nessa boa palavra e haverá, irmãos, uma transformação na nossa vida e nós glorificaremos o nome do Senhor Jesus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.